Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um dia um pouco diferente, por isso que eu resolvi documentar. A gente tem um evento lá na Traction, em Santo Amaro, promovido pelo AGI Club da iFood, então acho que vai ser bem legal. Tô com um pouco de sono ainda, tá bem cedinha. Tô indo trabalhar presencialmente também, porque um amigo que trabalha comigo lá na Zamp, que é a atual empresa onde eu trabalho, vai comigo. Então a gente vai lá, trabalha até às 6 horas e de lá a gente já vai pro evento. Então é isso e eu volto com vocês lá do evento. Unidades que compõem a Traction, né? Desde a parte de manufatura, pesquisa, P&D, seja de hardware, seja de AI, software, vendas, tudo acontece aqui dentro desse prédio. Então a ideia aqui hoje é passar com vocês qual é o processo mesmo que a gente tem, né? Desde a parte de concepção, de quando a gente vai ter uma ideia, seja ela de hardware, seja de IA, ou seja, tipo, de a gente tentando aprender como que uma máquina quebra, até a gente chegar na parte realmente de manufatura, e a gente produzir o sensor e colocar isso no nosso cliente. Tá bom? Então, a gente na verdade começa pro contrário, a gente já começa da manufatura, a gente começa com o sensor, como a gente produz ele. Então, vocês vão ver a nossa fábrica, que seria a nossa linha de montagem, né? Tudo acontece aqui dentro. Tá? Depois tem a parte de qualidade. A parte de qualidade é que a gente garante que todos os sensores que a gente sai, todos os sensores e dispositivos saem daqui de dentro. A gente testa eles, seja em shaker, seja questão de conectividade, internet, para garantir que quando ele chega aqui dentro vai funcionar direitinho. Bom pessoal, a gente chegou aqui ó, na Traction. Estou aqui com o Léo, meu companheiro de Zamp também. Eles fizeram algumas apresentações, vai ter um tour pra lá já. Só que a gente tá esperando porque a gente é da tag vermelha, então a gente precisa esperar a galera das outras tags e nossos pilares essenciais aqui da operação. Após a nossa conversa aqui, vocês vão continuar para a parte de produção interna junto com o nosso head de operações, o Rodrigo, tá bom? Vou solicitar para que vocês vão até o final, pela última linha e fiquem atrás da linha cinza, tá bom? Muito obrigado. Como comentou, é um ponto bem importante de citar com vocês, né? Justamente é o coração do que a gente prega hoje em dia, tá? A Traction, ela hoje em dia, apesar do fato de a gente falar que a gente vende Smart Tracks, né? Ou Smart Tracks, ou o nosso produto final, a gente vende hardware, mas no final das contas não é o propósito final. O propósito final é vender confiabilidade, certo? Então, a gente vende a confiabilidade para os nossos clientes. E com confiabilidade eles conseguem ter disponibilidade, eles conseguem ter toda a linha deles funcionando muito melhor, porque eles conseguem confiar que as máquinas estão funcionando da forma correta, tá? Então, o fato da gente precisar fazer essa confiabilidade acontecer na prática é justamente para isso aqui que isso aqui existe, né? Então, toda essa parte da da qualidade, e por isso que, por exemplo, hoje em dia nossos produtos precisam ser 100% inspecionados, porque nada adianta eu ter um produto que eu vou estar inspecionando uma máquina e esse um produto eu não tenho confiança nele, entendeu? Vamos lá? Vou te entregar aqui, sai passando pro pessoal, tá? Não tem problema de tocar nele não, tá? Não é o produto que a gente vai utilizar no final, essa é mais de disposição mesmo. Show! Estava explicando lá para vocês em relação à confiabilidade, tá? Então, uma das etapas que a gente fala da operação é justamente, como eu falei para vocês, a operação de desenvolvimento, né? Então, como é um produto que ele é 100% desenvolvido pela gente, não tem nenhum, vamos dizer assim, white label que a gente pegou da China e adaptou para a nossa realidade, é 100% desenvolvido pela gente, de fato. A gente precisa checar se tanto a montagem dele está da forma correta como a qualidade, né, como o Vitor explicou lá. Mas uma etapa muito importante é justamente, depois que a gente desenvolve um produto, um projeto, é trazer ele para a realidade e saber se ele é possível de fazer a manufatura, tá? Então toda a parte inicial dele é justamente meio que tocar mesmo no dispositivo e entender como é que eu vou montar aquilo ali. E aí para isso a gente tem essa operação interna, tá? Essa operação interna, de fato, ela é um pouco mais manual, justamente porque eu preciso quase que tocar mesmo no dispositivo para entender ele de fato. Global Command Center, nós que trabalhamos aqui fazemos parte do time de suporte técnico
e a gente atua tanto solucionando dúvidas que chegam na gente, por meio daquele botãozinho de preciso de ajuda ou fale conosco na plataforma, para quando qualquer um dos nossos clientes tenha alguma dúvida sobre como utilizar a plataforma ou se acontecer algum problema de fato físico com um dos nossos dispositivos. Além disso, nesse atendimento que a gente presta via chat de suporte, nós lidamos também com a parte mais técnica de análise dos dados que os nossos sensores aquisitam em campo. Por exemplo, vamos dizer que a nossa IA ela apontou uma possível falha que está em evolução em um equipamento, mas a equipe de manutenção de campo foi no equipamento e não conseguiu identificar aquela falha, não identificou o que causou aquele alerta. Na própria página do alerta que chega para ele na nossa plataforma, existe a opção de solicitar para nós uma ajuda com aquele site. Nós, então, fazemos uma análise de vibração do equipamento para ver o que o nosso dado realmente está apontando, se o modo de falha que a identificou foi correto, ou se pode, por exemplo, ser alguma vibração que está se propagando pela estrutura de algum equipamento próximo e, na verdade, tem que olhar para o outro equipamento. Nesse ano, vindo para as telas agora, nessa primeira, vocês podem ver o nosso SLA. No ano a gente está conseguindo entregar esses laudos técnicos com parecer, uma recomendação do que fazer em campo em menos de 8 horas. Ou seja, se vocês pedirem ajuda para a gente, uma análise de vibração no período da manhã, no mesmo dia vocês já vão ter essa recomendação do que fazer em campo. E a gente preza muito por essa celeridade para que de fato o cliente possa ir na máquina e atuar antes daquilo virar uma quebra, porque é isso que vai construir o ROI do projeto. O gerente de projeto que está indo ao cliente para promover essa aproximação, fazer um mapeamento de possíveis qualquer incomodação que alguém possa estar tendo, para garantir que a conta a longo prazo ela esteja saudável. Aqui na Tract, cada cliente recebe um gerente de projeto dedicado que é responsável por manter a conta saudável para que de fato o cliente esteja tendo um retorno de investimento em cima do que está sendo pago para nós. E assim no futuro a gente poder expandir contratos, aumentar também o retorno de investimento que o cliente tem. Esse número de ROI, aqueles 120 milhões, eu acho muito importante falar também que é o próprio cliente que informa aquilo para a gente. Quando a gente gera um alerta, o cliente transforma aquilo num evento de manutenção para dizer o que foi feito, quais foram as atividades executadas para solucionar aquela falha, e ele informa para a gente qual foi aí o tempo de disponibilidade parado, ou seja, se a gente não tivesse detectado aquela falha preventivamente, por quanto tempo ele ia precisar ficar com uma linha de produção parada, e também qual foi o custo de peças economizado. Esses dados que o próprio cliente informa para a gente são somados para que a gente possa ter aquele montante que está sendo exibido aqui. Agora aqui eu vou pedir para todo mundo ligar o fone, só pressionar o botão aqui e colocar. Bom, pessoal, nesse momento da tour, a gente entrou em outro espaço da Traction, onde eles têm máquinas industriais rodando ali com o hardware deles conectado. A ideia é basicamente gerar dados reais para o time de Data Science conseguir organizar, validar e treinar os modelos, evitando assim problemas com falsos positivos, por exemplo. E essa parte basicamente do laboratório é onde eles simulam situações bem próximas ao que o equipamento vai ter ali, né, como cenário no dia a dia de produção. E durante a gravação, algumas máquinas elas estavam ligadas e a gente precisou até colocar o EPI ali, então dá pra ver a gente equipado. E é claro que o ambiente estava barulhento, então por isso que eu vim aqui e eu quis explicar melhor o contexto dessas imagens para vocês. E essa foi a última etapa desse super tour que a gente fez pela Traction, e sinceramente uma experiência ímpar assim, foi muito interessante, muito enriquecedor. Fica aqui meus parabéns para a Traction por toda essa estrutura que eles têm. Pessoal, fim de evento aqui na Traction, e eu tô aqui simplesmente com um dos organizadores. Ele vai se apresentar para vocês, contar um pouquinho sobre o que é o evento, sobre o que é a comunidade, então eu vou deixar ele falar.
Bom, gente, tudo bem? Eu me chamo Breno, faço parte aqui do AJ Club, junto com a Maria Rigato. A gente toca aqui toda a iniciativa da comunidade. Bom, a comunidade nasceu com um incômodo que a gente tinha, que é de ver, poxa, todo mundo está indo para os Estados Unidos para buscar inteligência artificial, buscar esse conhecimento, mas o grande ponto é, e nós brasileiros que estamos desenvolvendo muitas coisas legais? Então a comunidade surge com o intuito de juntar esses talentos, de juntar todas essas pessoas que têm uma bagagem técnica muito alta, uma bagagem muito forte, para a gente tentar construir juntos, né? Então hoje aqui no Media Club a gente tem pesquisadores, a gente tem pessoas que vêm do universo corporativo, pessoas que vêm do universo de startups, com essa mesma inquietude de poder criar coisas novas e poder criar mais. E o nosso ponto é, o que acontece se a gente juntar todas essas pessoas? Quais ideias surgem a partir daí? E essa que é um pouquinho da nossa inquietação aqui. Pô, maneiro demais. E eu conheci o AGI Club pelo LinkedIn. Quem quer ingressar na comunidade, como que eles podem fazer? Bom, hoje para uma pessoa entrar na comunidade, a gente tem duas formas principais de entrada. A gente tem o processo seletivo, que eu já explico como que é, e a gente também tem um programa de indicação, né? Então hoje na comunidade, a gente já está com mais de 640 pessoas, são 647 pessoas, pelo menos no último dado que a gente tem, e essas pessoas indicam outras pessoas. Então hoje 80% da comunidade vem por indicação, e a gente para analisar indicação por indicação para entender se faz sentido. E a outra forma que as pessoas têm para poder entrar é o processo seletivo. Hoje, nosso processo seletivo ele conta com 3 etapas básicas, tá? Então, a primeira etapa é um formulário que a pessoa responde para contar um pouco de como ela vem usando o IA. A segunda etapa é uma conversa comigo para a gente poder se conhecer, poder se aprofundar em tudo que essa pessoa vem fazendo. E a terceira etapa que a gente tem, hoje a gente tem um comitê técnico formado ali por oito membros que, enfim, são pesquisadores do mundo corporativo ou de startups também, e esses membros já desenvolvem há muito tempo. E eles são responsáveis por entender, será que as aplicações dessa pessoa fazem sentido para o nível que a comunidade está buscando ou será que não fazem? Então, hoje são as duas principais formas de entrada no EJ Club. Muito legal. E sobre esse evento em específico, a parceria com a Traction, eu queria entender como ela veio, porque esse espaço aqui é incrível, a galera viu aí todo o laboratório deles, como funcionam os processos, é algo que, pô, como você falou, não parece que a gente está no Brasil aqui nesse ambiente, sabe? É algo muito, muito avançado. Queria entender um pouquinho dessa parceria. Boa, na teoria a Traction é uma empresa incrível em IA. Na prática a gente tem certeza que a teoria é válida, né? Então, acho que a Traction hoje é um dos maiores cases de sucesso quando a gente olha para IA, olhando para startups e fazendo uma coisa muito diferente, né? Então, a gente olha muito para a IA sempre em conexão com o software. Então, como que uma IA se conecta a um software? Como que a gente lança um SaaS? Como que a gente lança algum produto tech? Mas quando a gente olha a Traction, é algo físico. Como que a gente sai do software usando algo físico? Como que a gente implanta IA em algo físico, né? Então, acho que já surge um pouco daí. Hoje na comunidade a gente tem alguns membros da Traction também, então veio um pouco disso de a gente entender, poxa, a gente tem esse case brasileiro, temos esses membros aqui, temos os outros membros que têm curiosidade em colocar, em ver algo sendo colocado em prática mesmo, né? Saindo um pouco do cotidiano. Então é só juntar o útil ao agradável e a gente está aqui nesse espaço incrível. Sim, só agradecer a Traction aí por tudo desse evento incrível, inclusive a camisa que eles deram aí para todo mundo que participou. E acho que fica o convite para todo mundo que está vendo esse vídeo participar do AGI Club e vir para cá, porque é um momento de conhecer gente nova, conhecer tecnologias novas. Às vezes você está enviesado ali na sua rotina de trabalho e tem gente fazendo outras coisas muito diferentes do que você está vendo ali no seu dia a dia. Então, achei isso sensacional. Muito obrigado aí, Breno, pelo AGI Club e toda essa comunidade que vocês estão fazendo. Imagina, eu acho que um ponto importante é, se você quiser entender como que outras pessoas estão aplicando diferente do que você está fazendo, aqui é o lugar certo. Então, eu falo com o pessoal que a forma que um pesquisador, a forma que alguém que vem do universo corporativo e a forma que alguém está em startup olha para um problema é totalmente diferente. Então, aqui a gente tem pessoas aplicando IA na área da saúde, pessoas aplicando na área da geografia, pessoas aplicando na indústria, igual a Traction, pessoas aplicando no segmento bancário. Então, como que a gente consegue usar IA? No final, tudo é IA, mas como que as pessoas estão aplicando isso daí? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, fica o convite aí para fazer parte da comunidade. Boa. Valeu, Breno. Obrigado.